Fala pessoal, hoje a gente está aqui com o candidato a deputado Joel da Harpa. Ele já foi PM, já foi da Força Nacional. Ele veio aqui alguns dias antes das eleições falar sobre os projetos dele, falar sobre a vida dele, explicar um pouco mais sobre o que ele já atingiu. Na primeira vez que ele se elegeu, ele teve 19 mil, quase 20 mil votos e depois ele conseguiu atingir 40, não foi? 46 e 500. 46 e 500. Então o cara tem calibre para falar aqui. Antes disso, eu quero falar um pouco sobre a nossa lojinha. A gente tá com a lojinha do GA, onde a gente quer mostrar os nossos produtos que você pode comprar para financiar o sonho dos nossos meninos de virar profissionais. E a gente também tem o nosso Torcedor Celeste, que é um compromisso mensal, onde você, além de contribuir para esse sonho, você pode usufruir de alguns serviços que tem aqui no nosso instituto, como dentista, fisioterapeuta, assessoria jurídica, psicólogo, enfim. Você pode usar de várias coisas, além de hidroginástica, que é uma coisa que é ótima para quem já está na terceira idade. Eu acredito que tu não precisa disso ainda, né? Ainda não, né? Mas é isso aí. Vamos lá, Joel. Tu tá na vida pública há 8 anos já, 2 mandatos, né? Isso aí. Então eu quero, antes de falar, né, sobre a questão do nosso mandato, agradecer, Gabriel, o convite que você me fez, agradecer aqui a sua equipe, né, a todo o pessoal que está nos assistindo. E assim, é muito importante que a gente possa, através da juventude, através dos podcasts, através da comunicação, né, falar um pouco sobre política, falar um pouco sobre, né, os avanços que a gente precisa ter, tanto no nosso país, mas no nosso estado. E de fato eu faço parte dessa nova política, né? Porque eu não tenho tradição, meu pai não foi político, meu avô não foi político, meu bisavô não foi político. Então a política praticamente da minha família começa em mim. Sim. E eu fui candidato em 2014, né, na minha primeira eleição. Na minha primeira eleição eu não tinha nem santinho, ó, tá aqui o meu santinho, ó, agora eu tenho santinho para distribuir, mas no primeiro mandato eu não tinha nem santinho para distribuir, né? A gente colocava o número num papel, não tinha gasolina para os carros, era uma luta danada e a gente conseguiu se eleger com quase 20 mil votos. Fizemos um trabalho na Assembleia Legislativa, na oposição ao governo que aí está. Fui muito perseguido, né? Tentaram me triturar praticamente no mandato, mas graças a Deus e muito trabalho a gente conseguiu quase triplicar a votação. Sim. Em 2018 eu já tive quase 47 mil votos, né? Mostrando que o nosso trabalho foi um trabalho aprovado ao longo dos 4 anos do mandato. E aí eu consegui me reeleger em 2018 e essa legislatura foi uma legislatura difícil, né? Pela questão do Covid, foram quase 2 anos a Assembleia Legislativa em atividade remota, muitos problemas, todos os municípios praticamente em estado de calamidade pública, a gente aprovando lá na Assembleia, né, todo o recurso, inclusive das emendas parlamentares, nós destinamos para a saúde, mas enfim, essa a minha trajetória. Começa em 2014 o primeiro mandato, mas já tinha vindo de 2 eleições de vereador, como eu te falei. Entendi. Aliás, é uma coisa muito interessante ver isso, que, como eu estava conversando contigo aqui antes de começar, tu concorreu em 2 eleições para vereador e não conseguiu o mandato, e logo depois tu tenta para deputado e alcança. Então, como é que foi essa chave? Porque uma eleição... geralmente quem ganha eleição para vereador tem dificuldade para ganhar para deputado. Tu não ganhou de vereador e ganhou de deputado. Como é que foi esse movimento? Rapaz, deixa eu te falar. Antes de qualquer coisa, eu sou cristão, né? Eu sou evangélico e assim, como todo menino pobre da comunidade, eu sou de Cavaleiro, sou aqui de Jaboatão e eu sou nascido e criado na igreja e assim, eu acredito fielmente que as promessas de Deus não são frustradas. E já desde muito novo, Deus sempre me fez promessa que eu ia ter oportunidade na vida e eu sempre tinha sonhos. E eu não entendia, né? Eu não entendia onde é que Deus queria me colocar. Eu conhecia a política, como eu falei, não tenho família tradicional na política. Eu conheci a política através de um amigo, lá no meados do ano 2000. E aí comecei a me envolver na política e tudo, tal, no meu bairro, ali em Cavaleiro, com liderança, na igreja. Eu sempre trabalhei muito na igreja, né? Assim, eu digo sempre até a minha filha, eu tenho uma filha de 18 anos, um dia desse eu tive uma conversa com ela, eu digo, Giovana, a oportunidade que você tiver, invista no reino, invista na igreja, invista em Deus, certo? Porque isso tem uma recompensa. E aí, no final das contas,
não querendo espiritualizar, mas já espiritualizando, eu acredito fielmente que foi Deus que me colocou na política, né? E essa sua pergunta é importante, porque praticamente todo mundo me faz. Como é que o cara perde 2 eleições para vereador, né? A última, em 2014 e 2012, eu perdi por causa de 20 votos, e eu me frustrei na política. Eu saí da eleição de vereador 2012 completamente frustrado, porque eu trabalhava, era humilhado na rua, ia para ali, ia para aqui, arrumando votinho por votinho. Eu tive 1.600 votos e perdi por causa de 20 votos. Só que eu via muita gente que me apoiava no dia da eleição vender o voto. Aí eu encontrava o cara com praguinha de outro candidato que estava comigo. E eu perguntava, rapaz, tu não estava me ajudando? Ele fez, mas não tivesse dinheiro para me dar hoje, eu vou ter que arrumar o dinheiro da galinha. Aí o cara vendia o voto no dia da eleição e eu perdi a eleição, né? E aí eu me frustrei na política. Eu disse, eu não quero mais esse negócio para mim, né? E me afastei da política por 6 meses, né? Disse, isso é para quem tem dinheiro, vou fazer outra coisa. Aí o que é que eu fui fazer? Né? Aí o que é que eu fui fazer? Eu fui trabalhar em construção. Entrei numa sociedade, numa empresazinha de construção. Só que eu ia para a obra, chegava lá, quando voltava para casa com dor de cabeça, estressado, eu não aguentava poeira, não aguentava tijolo, eu não aguentava cimento, porque de fato eu tinha dentro de mim aquela questão da política. E aí veio o movimento da Polícia Militar. Eu sou policial militar, como você falou. Fui soldado da Polícia Militar por 18 anos. Hoje sou cabo da reserva. E aí no movimento da Polícia Militar ali eu me encontrei, né? Eu nunca fui diretor de sindicato, nunca fui líder de associação, mas eu convoquei a tropa pelas redes sociais. A tropa compareceu. Primeiro discurso que eu fiz em cima do trio, o povo começou a gritar Joel, 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 Joel. E aí eu fui líder desse movimento. E aí sim, eu passei a ser conhecido no estado todo através desse movimento, através da grande mídia, né? Minhas entrevistas praticamente dando o primeiro lugar no Ibope, o encerramento da greve, o início da greve. E aí depois eu vim candidato, sem nenhum recurso, sem valor, sem dinheiro, como eu falei, sem santinho, né? E consegui ganhar a eleição. Massa. Né? Então assim, eu acredito fielmente que foi a plena vontade de Deus para a minha vida. E eu dizia para Deus, eu vou ter que ser deputado sem comer das regalias do governo. Eu passei 4 anos sem comer das regalias do governo. Eu passei 4 anos na oposição, porque eu acho que esse governo que aí está, Pernambuco, está cada vez pior. A gente vai para os estados vizinhos, como o estado do Rio Grande do Norte, você vai para Alagoas, você vai para Ceará, você vê o desenvolvimento chegando. Pernambuco, o estado parou. Né? As últimas obras que nós tivemos ainda foi da época de Eduardo Campos. Você não tem um viaduto novo, você não tem uma orla revitalizada, né? Você tem Boa Viagem aqui, praticamente só tem turismo sexual, certo? Mas você vai para Alagoas, para Maceió, é belíssimo você chegar em Alagoas. Você vai para Fortaleza agora, você vê a orla toda revitalizada. Tanto que a gente que daqui que faz turismo lá. Vai para lá. A única coisa que a gente tem ainda boa aqui é o litoral sul, né? Que você tem a praia de Porto de Galinhas, Carneiros, só que você tem a PS 60, que justamente liga Pernambuco a Alagoas, ali na praia de Maragogi, que é acidente em cima de acidente, porque sequer tem acostamento. Ou seja, então você tem um investimento privado altíssimo nessa região, por conta da beleza natural, e você não tem um investimento público. Né? E aí o pessoal vem de fora e vê a dificuldade que é, e vê o Estado travado. O governo do PSB está há 16 anos no poder. Né? 16 anos, e aí eu pergunto, né, tirando a época de Eduardo, que a gente teve alguns avanços na questão da saúde, os hospitais, o próprio Pacto pela Vida, aí eu pergunto, governador Paulo Câmara, o que é que tem? Né? A última obra a última grande obra que foi inaugurada aqui foi a Via Mangue, que aí tem recurso do governo federal também, e você não tem praticamente nada. Nós temos na Polícia Militar, por exemplo, éramos para ter cerca de 32 mil policiais no estado, nós temos 16 mil. A conta não bate. Aí o cidadão liga 190, morre todo mundo e a polícia não chega. Aí a culpa é do policial? Não, a culpa é do Estado, porque não coloca a policial. A polícia só chega depois que o crime acontece. Que o crime acontece. Né? Aí você tem a saúde, que eu já falei agora nas enchentes, nas chuvas, você viu o teto do Hospital da Restauração caindo na cabeça do povo. Se já é difícil marcar uma consulta, se já é difícil marcar uma cirurgia, imagina você conseguir estar na UTI e o teto cair na sua cabeça. Né? Então é isso que a gente está vendo em Pernambuco. Agora, a população precisa entender isso.
né? Precisa ver que é preciso oxigenar o poder, é preciso alternar, é preciso mudar essa esfera de Pernambuco, tirar dessas famílias tradicionais, né, que ao longo dos anos, eu vou usar a palavra bem chula, viu? Comendo, né? E os investimentos não chegam no povo. Sim. Né? Nós temos os bairros aí, nós temos as nossas cidades praticamente dilaceradas. Quem conhece a região metropolitana do Recife, a coisa é feia, certo? A coisa é feia. E aí, eu fiquei na oposição, graças a Deus, sem comer de regalia do governo, sem ter emprego, sem ter conchavo, mas consegui me reeleger com quase 47 mil votos. E isso, para mim, primeiramente foi Deus e muito trabalho. Muito massa. A tua bandeira que tu levanta, que é a Polícia Militar, é praticamente a mesma bandeira que elegeu o Bolsonaro, que é o militarismo, né? Que é aquele negócio, ninguém dá importância, o cara vai pra rua todo dia pra ser xingado, pra levar tiro pelos outros, a mídia ainda cai em cima de pau. Tu como ex-PM, PM da reserva, e como tem muitos amigos que são PM, como é que tu enxerga hoje em dia, como é que é o tratamento do povo com o cara que tá na rua, tá de madrugada? Porque de madrugada, quando tu tá no sangue ali, não tem ninguém pra te salvar, só a rota, RP às vezes dá uma lapada, mas tá tudo certo. Olha, eu sempre digo assim, que muita gente não gosta de polícia. Mas quando o cara tá numa rua escura, faltou energia, lá vem 2 boizinhos numa moto, aí, meu Deus do céu, era bom que tivesse uma viatura aqui. Né? Então vira o anjo da vida, vira o policial militar. Então assim, eu reconheço, eu passei 18 anos na Polícia Militar, 18 anos trabalhando na rua, 18 anos, praticamente 10 anos na Rocan, fui da Força Nacional, sempre fui um policial muito operacional. E sei da dificuldade que é de ser policial. E da dificuldade não só policial, para a família do policial. Sim. Que a esposa, a mãe, tá ali, o filho, acaba de sair de casa, não sabe se volta não. É uma profissão dificílima, porque o camarada aí é motorista, ele vai tranquilo, ele é enfermeiro, ele é médico, mas o policial, ele sai armado, ele sai com colete. Ou seja, então ele sabe que pode matar alguém, vai responder, né? Porque a nossa legislação ainda é muito dura a respeito dos direitos dos policiais. Você tem hoje aí essa questão da audiência de custódia, que o policial prende e às vezes o bandido sai primeiro do que ele e vai encontrar ele na esquina, né? Você tem a ausência de uma política mais fortalecida no nosso país de defesa do agente público, do agente de segurança. Você vai em países avançados, como Estados Unidos, Canadá, em alguns países da Europa, primeiro mundo, você tem um policial trabalhando numa viatura. Um policial numa viatura. Mas eu duvido o cidadão não respeitar o policial. Eu tive recentemente nos Estados Unidos, e eu dirigindo numa rodovia, o policial veio sozinho. Aí eu digo, deve vir um time de policial. Quando eu olhei para trás, tinha um cara sozinho na viatura. O que é que eu vou fazer? Parar. Ou seja, então, a nossa cultura também é uma cultura fragilizada. A insegurança é muito grande. Sim. Certo? Quem é a grande vítima dessa insegurança? O PM, o policial. Porque ele está na rua, lidando no dia a dia com esse contexto social e esse contexto de insegurança. E na folga, pior ainda, porque o policial recebe pouco, ganha mal, ele tem que morar nas comunidades, às vezes dentro da favela, às vezes dentro do local difícil, às vezes o vizinho dele é o traficante. Ele tem que operar de balaclava para não reconhecerem ele. Então, veja, dentro desse contexto aí, por exemplo, em Pernambuco aqui, nós temos o penúltimo pior salário do Brasil, que é pago para os policiais militares e civis. Né? Policial militar entra hoje na Polícia Militar, entra numas faixas que foram criadas pelo governo do estado, que a gente está na luta para acabar essas faixas salariais, e devido à categoria, o cara não acende da faixa, demora, fora o policial veterano, que deu sua vida em prol da sociedade, quando chega no final da carreira, depois de 30, 35 anos de serviço, ele chega com sérios problemas psicológicos, certo? Nós temos estatísticas, né, que são comprovadas. O policial, quando chega no fim da carreira, ele chega com sérios problemas psicológicos. Eu acho que eu também cheguei, eu acho que eu sou meu doido também, sabe? Mas chega com sérios problemas psicológicos. Mas tu acha que foi porque tu foi PM ou porque tu passou 8 anos lá na Câmara? Eu acho que vai por causa disso aí. E tudo isso aí, gente, é reflexo de falta de investimento. Falta de investimento. Sim. Mas vamos avançando. Já foi pior. Certo? Eu tenho 45 anos e dentro de um contexto geral
já foi pior. A polícia que eu entrei, né, há quase 25 anos atrás era pior do que a que é hoje, sim, certo? Mas eu creio fielmente que com muito trabalho, com dedicação, com mudança de governos, certo? Com representatividade, e é essa a minha posição. Eu não sou do poder executivo, eu sou do poder legislativo. Sim. Então, a gente precisa também dividir o que é executivo, legislativo e judiciário. Hoje está muito em alta esse negócio de um poder querer influenciar o outro. Isso. Agora eu falo. Só não vamos falar muito para não derrubar o vídeo depois, mas senão depois dá problema aí. Vamos embora. Antes eu quero que tu fale sobre as tuas propostas. Certo. O que tu tem assim, batido. Olha, eu vou fazer isso e isso. Olha, tem uma coisa que foi meu primeiro projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa quando eu ganhei a eleição em 2014. Foi o primeiro projeto que eu apresentei. Primeiro, na área da educação. Infelizmente, a maioria não aprovou meu projeto. Porque, veja, eu faço parte de um colegiado que tem 49. Então lá tudo é votado. Qual foi o meu primeiro projeto na Assembleia Legislativa? Para que todas as escolas públicas e privadas de Pernambuco tivesse a matéria política e Constituição. Como é que um jovem de 16 anos tira o título eleitor e ele não conhece nada de política, gente? Ele não sabe a função do vereador, ele não sabe a função do deputado, ele não sabe a função do prefeito, né? Chega agora, no dia da eleição, as pesquisas dizem que 50% da população não sabe quem vai votar para deputado. O cara vai pegar um papel no chão e vai votar. Mas essas pesquisas aí, né? Então, como é que a gente vai avançar esse país se a gente não tiver educação? Informação. Né? As pessoas saberem o que estão fazendo. E quando não tem essa matéria, tem um professor lá que toma as dores e explica, aí, só que ele não explica do jeito que tem que explicar. Ele vai explicar para o lado dele. Claro. Né? Catequizando os jovens, né, muitas das vezes para o erro. Né? E aí você tem. Então, o meu primeiro projeto foi esse. Constituição. As pessoas precisam conhecer a Constituição. Nós vivemos num país onde tem lei para tudo. É código de trânsito, é do idoso, é penal, é estatuto da criança e do adolescente, é estatuto do idoso, é estatuto do consumidor. Quem é que conhece, gente? Quem conhece seus direitos? Então, se a escola não trabalhar isso, aí o que querem fazer com as nossas escolas? Trabalhar ideologia de gênero, trabalhar linguagem neutra, né? Trabalhar um monte de ideologia para perverter a sociedade, para perverter o jovem, né? E não querem, de fato, ensinar o jovem aquilo que ele precisa, de fato, saber que ele vai usar para o resto da sua vida. Então, eu acho que educação, ela é a base de tudo, certo? A informação. E em outras áreas também, eu tenho vários projetos. Um projeto de lei meu, que esse foi aprovado, graças a Deus. Hoje é obrigado, em todas as escolas públicas de Pernambuco e privadas, ter atividade física com crianças que têm um problema físico, porque eu acho que isso foi um avanço que eu consegui no meu mandato. Esse é o legado que eu deixo para esse público, inclusive foi sancionado pelo governador, né? Porque a maioria dos profissionais de educação física, eles saem da universidade sem ter uma especialização nessa área. Sim. E aí fica ali a criança a mercê, ele vê as outras crianças indo fazer uma atividade física e aquela criança fica ali observando e fica... Sem contar que a própria matéria de educação física, principalmente em escolas públicas, ela é uma matéria meio largada, né? Isso. A gente trouxe um convidado aqui, que ele é preparador físico de um jogador Atlético de Madrid. Ele estava falando que o profissional de educação física ele não é respeitado em lugar nenhum. Tipo, faltou um professor, faz o quê? Joga na aula de educação física. É desse jeito. Não tem um preparamento, não existe um planejamento. Exatamente. E essa questão da atividade física, ela é extremamente importante, porque 70% das pessoas que utilizam a rede pública de saúde, não só a rede pública, que vai para o hospital, ele vai para o hospital, 70%, eles não teriam necessidade de ir se tivessem praticado uma atividade física, né? Então, as 70% dessas doenças estão ligadas a sedentarismo, né? E eu sou um deles. Né? Mas depois da eleição eu vou melhorar, viu? Eu prometo. Já falando nisso, dá uma chegada aqui nesse bolo da nossa patrocinadora. Eu já tô olhando tanto aqui esse bolo, já comi um pedacinho, é uma maravilha. Tu vai mastigando, eu vou enrolando aqui o público. Tu falou um pouco sobre aliás, tem que falar uma patrocinadora na Panrafa, que patrocina aqui a padaria Marcos Freire. Tu falou sobre a Força Nacional, achei muito interessante isso. Explica pra gente o que é a Força Nacional. A Força Nacional
é uma tropa que foi Quer criada. que eu enrole mais um pouquinho pra tu... Então... É uma tropa de elite que foi criada pelo governo federal. Eu não vou falar os melhores, porque essa questão de discussão de melhores... Os melhores é o identificados, exército, né? Os E é o melhores exército. é o exército. Os policiais, há um ajuntamento de vários policiais do Brasil, são escolhidos a dedo para ir fazer o curso da Força Nacional e integrar a Força Nacional. Um curso operacional. É um curso operacional e a Força Nacional atua nos principais eventos, atuam nos principais movimentos. Quando acontece de algum município, de algum estado, está na questão de calamidade na área de segurança, então é enviado à Força Nacional para poder dar um apoio à polícia local. Então, eu também fiz o curso no Rio Grande do Sul. Para você ter ideia, a primeira vez que eu andei de avião foi quando eu fui fazer o curso no Rio Grande do Sul. Foi aqueles aviões da aeronáutica ou foi avião Não, normal? foi um avião normal mesmo. Foi a primeira vez que eu tinha, eu acho que... Entrei na polícia, eu tinha uns 20 anos, 21 Eu anos de sou idade. doidinho pra pegar essas viagens de graça da aeronáutica, tá ligado que tem? Tem. Tu se inscreve lá Isso. e na primeira... Eu sou doidinho pra pegar uma dessas. Aqueles aviões de carga. É isso aí. Cuidado para chegar lá em cima, não jogarem você lá para... Ai, você tinha animado que porra do avião. Mas aí, tu tá apoiando quem agora nas eleições? Só pra Então, deixar bem claro. eu sou do PL, né? Tá aqui o meu santinho, ó. Deixa eu aproximar aqui da câmera. 22.300 aí, ó. Só tinha esse daqui, ó. Isso. Grave, tire print. Aqui atrás. Pronto. E como eu sou do PL, né? Eu sou líder do PL na Assembleia Legislativa. Eu fui reeleito no mandato passado do PP, né? Mas eu tenho um alinhamento com o Bolsonaro desde 2015. A primeira vinda de Bolsonaro a Pernambuco foi comigo. Bolsonaro ainda era pouco conhecido a nível de ser presidente da República. Nas pesquisas indicava ele com 3%. E para você ter ideia, muita gente não sabe disso. O primeiro aeroporto, essa história de estourar, de muita gente buscar ele no aeroporto, que estourou foi aqui em Pernambuco. Foi nessa visita dele aqui. Em cima do meu carro, de uma caminhonete que eu tinha na época. Eu tenho as imagens, eu tenho tudo registrado. Eu fiz uma audiência pública na Assembleia. Levei ele no meu programa de rádio. Eu tenho um programa de rádio na Rádio Maranata e Evangélica, retransmitido ao mesmo tempo. Ele foi no meu programa de rádio. Levamos ele na Rádio Jornal na época também para o debate. Fizemos uma audiência pública. E aí começamos com esse alinhamento com o Bolsonaro desde 2015. E ele foi reeleito, né? Eu fui convidado e hoje também estou atuando em Brasília, na UNALI. A UNALI é a União Nacional dos Legislativo e Legisladores. O que é a UNALI? É uma instituição que administra todas as Assembleias Legislativas do Brasil. E eu sou vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da UNALI. E a gente tem debatido muito essa questão da segurança também a nível nacional, com a famosa bancada da bala também, né? Que temos lá, a bancada da bala são os policiais militares, civis, delegados, pessoal do exército que se elege. Falei mais um. É a bancada da bala. Alguém que esteja nessa bancada aí que seja conhecido. A gente tem subtenente Gonzaga, a gente tem Sargento Faú, não. Sargento Faú. Todo esse pessoal que é ligado à segurança é conhecido lá como a bancada da bala. Tem a bancada evangélica e tem a bancada da bala. Eu faço parte da bancada da bala e evangélica. Né? E aí a gente tem debatido lá na Comissão de Segurança Pública, o qual sou vice-presidente. Isso você não vê na Globo, só aqui no GA Podcast, bancada da bala. E a gente tem feito esse trabalho ao lado de Bolsonaro. Ele me convidou para vir para o PL, quando ele assumiu o PL. Então hoje eu sou líder do PL na Assembleia Legislativa e estou apoiando Bolsonaro. Anderson Ferreira para governador, que também está no nosso partido, né, no 22. Gilson Machado e João da Harpa, deputado Gilson estadual. Machado, cara. Tu conheceu ele já? Conheço, amigo nosso. Como é que ele é pessoalmente, cara? É sanfoneiro. A gente tá tentando trazer ele aqui, né? Mas tá agora, difícil a situação. Agora tá difícil. Mas como é que ele é? Ele é... Não, é tranquilo, é gente boa. Massa. Ele não foi militar, não, né? Não. Quem é o ministro militar que anda com aquele colete com os cursos pendurados aqui? Armanicaca. Rapaz, agora me fugiu da memória. Mas vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Pronto.
Então, aí como é que surgiu esse teu apoio ao Bolsonaro? Tu conheceu ele lá, trocaram ideia? É essa pauta, né? A pauta da segurança, por ele ser militar, né? Não só a pauta da segurança, mas a pauta também conservadora. Eu sou conservador. Acho que essa palavra conservador, a gente precisa entender ela. Justificar. Ser conservador não é ser arcaico nem atrasado. A gente compreende as mudanças sociais, ideológicas, respeitamos todos os lados, porque todo mundo tem que ser respeitado, né? A gente não discute aqui a questão, por exemplo, do homossexualismo. Quem quer ser homossexual, há um respeito por isso, as pessoas têm que ser amadas, respeitadas, né? O camarada não tem que ser sofrer nenhuma agressão porque é homossexual, porque não é. A gente apenas rebate a questão ideológica, né? A questão ativista, né? Por exemplo, ideologia de gênero. Não tem nada a ver com homossexualismo. Homossexualismo é um estado do comportamento da pessoa. O cabo, em algum momento da vida, ele teve uma atividade sexual, né, com outro homem, uma mulher com outra mulher, gostou e resolveu ser homossexual. Acabou, é um direito que assiste. Não sei se tem alguém aqui. Não, é que eu pensei numa piadinha, mas... Aí você tá rindo, eu pensei que... Tá gravando, é melhor não falar nada. Mas se for, também não tenho nenhuma discriminação. Não. Aqui a gente só tem um, mas não tá na mesa, não. Não tá na mesa, não. Mas, enfim, a gente respeita, certo? A gente tá brincando aqui, mas a gente respeita a atividade sexual da pessoa. Agora, a ideologia de gênero, ela vai longe. E o próprio nome já disse, ideologia, não é ciência. A ciência apresenta duas genéticas. A genética masculina e a genética feminina. Nós somos X e é isso? nós somos Y. Y. Ou seja, então a ideologia de gênero, ela prega que o ser humano não é gerado, não tem uma identidade sexual. Não é homem nem mulher. Que isso faz parte de uma construção social. Aí é mais complicado. Como diz a história, buraco é mais embaixo. Porque aí é ativismo. Aí é ideologia. Né? A gente não discute, não debate ciência. Ciência é ciência. A Terra antes o povo dizia que era quadrada. Hoje ninguém tem dúvida que a Terra é redonda. Dúvida tem. Ainda tem dúvida, mas... né? Beleza, ou seja, então ciência assim. é ciência. Né? Ciência é ciência. Agora, eu não discuto ciência. Ciência fica para cientista. Certo? Por isso que eu sou muito sincero a você. Até a questão da vacina mesmo, muita gente ficou, toma vacina, não toma. Eu tomei a vacina em respeito aos cientistas. Não foi por uma questão política, porque eu acho que a pandemia, né, teve muita politização, tanto de um lado quanto do outro. Certo? A gente não pode pegar a ciência e politizar. Sim. Né? Toda a vida existiu OMS, toda a vida existiu remédio, toda a vida existiu vacina. Então você viu que após a vacina, né, as pessoas começaram a melhorar. Então eu não discuto isso. Agora, ideologia sim. Ideologia, o nome já está dizendo. Ideologia. E isso tem que ser combatido. Diz uma coisa, sobre a parte da vacinação. Quando teve aquela jogada aqui dos governadores do Nordeste, fizeram a coalizão contra o governo federal. Como é que foi a relação entre tu que estava lá na Câmara e o governador? A minha relação com o governo sempre foi uma relação muito difícil, né? Por conta dos meus posicionamentos. Agora sim, o governo federal vacinou todo mundo. Sim. Então, não tem o que se falar. O Bolsonaro diz que não tomou a vacina, mas praticamente toda a população, quem quis tomar a vacina no Brasil, então foi fornecido vacina para todo mundo, para todos os estados, para todos os brasileiros. Então, não se pode dizer que o brasileiro não foi vacinado, porque o presidente não se vacinou, né? Ou seja, então isso acho que é uma pauta vencida, né? Essa questão da vacina é uma pauta vencida, né? Mas aí, como eu digo para você, naquele momento muita gente queria politizar, né? E o governo de Pernambuco também tentou politizar. Só uma coisa, a gente está há alguns dias de um momento, acho que o momento mais tenso do século XXI no Brasil, que é as eleições de 2022. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois, né? A história pra gente para em domingo e dali em diante é tudo um mistério. E como é que tu acha que vai ser daqui pra frente? Olha, eu sou adepto da democracia. Eu acho que tudo tem que ser resolvido de forma democrática. Apesar de ser militar, apesar de ser policial, né, as armas devem ser usadas apenas para combater violência. Apenas para combater a vida. Se alguém quer tirar a sua vida, use nem que seja um caco de telha e se defenda.
né? Então, a arma é para se defender. E política se discute nas ideias. Política se discute democraticamente. Sim. Então, independente do resultado das eleições de domingo, eu acho que a posição de todos nós deve ser aceitar qualquer lado. Nós estamos trabalhando para Bolsonaro, estamos na luta para que ele se reeleja, porque acredito nas ideias. Acho que é um governo... Bolsonaro tem alguns defeitos, às vezes fala muito, tem mulher que não gosta dele, porque ele diz suas besteiras, mas pelo menos não é um bandido, certo? É um cara bem intencionado, está ali de fato para investir os recursos. O país só não está pior porque ele é o presidente, porque você vê países como a Argentina, Venezuela, a própria economia americana, que após a pandemia aí, o mundo praticamente está desgastado na questão da economia. E o Brasil tem conseguido segurar. Você vê agora que o Auxílio Brasil, né? Quem recebia 90 conto, está recebendo 600. Né? Auxílio para taxista, auxílio para caminhoneiro. Então esse é um governo do social também. Né? Então o governo Bolsonaro não é só um governo, é direita, é radical. Não, é um governo do social, é um governo que tem apoiado as pessoas mais carentes, né? As pessoas que têm mais dificuldade. E eu não posso cuspir do prato que eu comi, gente. Certo? Eu disse para você, minha primeira viagem de avião foi com 22 anos de idade. Né? Mas eu já acordei quando criança e não tinha o que comer. Porque eu sou filho de uma costureira, meu pai é um aposentado, saláriozinho desse tamanho, lá em casa 4 filhos. Eu já vendi picolé na praia, não tenho vergonha de dizer isso. Eu digo, isso são meus filhos. Eu já vendi picolé na praia, eu já vendi amendoim, eu já fui feirante, eu já carreguei frete na feira de Cavaleiro. Ou seja, então eu não posso cuspir nesse prato. A gente está no país que é um país onde são de poucas oportunidades. Né? Uma coisa que eu estava conversando com o diretor do programa aqui ontem é que eu não quero chegar lá na frente e ter que explicar pro meu filho como é que deu merda e o que é que eu tava fazendo quando deu. Exatamente. Então, tipo, eu quero voltar e poder falar, ó, eu fiz isso aqui pelo menos. Se os outros não fizeram, a culpa já não é minha. Agora, o resultado da eleição, eu acho, como você perguntou, vai ser o que as urnas falarem. Aí o pessoal diz assim, mas podem como é que se diz? Fraudar as urnas. Sim. Vê, pra mim, isso vai ficar no campo da teoria da conspiração. Certo? Se fraudar as urnas, a gente nunca vai saber se fraudou ou se não fraudou. Sim. Então não adianta a gente querer matar um outro porque perdeu uma eleição. Sim. Não acho que Bolsonaro perdeu a eleição. Mas eu estou falando isso tanto para o lado da direita quanto para o lado da esquerda. É aceitar. Aceitar e a vida continuar, gente. Tem tanta coisa boa na vida pra gente curtir. É ou não é? Você mesmo, Gabriel, jovem desse jeito aí. Qual é a tua idade? 20. Já tá namorando, não? Graças a Deus, não. Oxe! Não, pô. ele responde por ele, né? Não, mas é que eu tô dizendo o seguinte, por exemplo, tu vê a situação da Itália agora. Eles elegeram essa nova primeira-ministra. Meu Deus, a França tá em cima da Itália, tá quase desenvolvendo uma guerra ali na fronteira entre França. Mas é justamente isso que eu tô dizendo. Nós não podemos cair numa onda da violência. Nós não podemos cair numa onda que o país tem que ser só de esquerda ou o país tem que ser só de direita. Eu sou de direita, mas eu respeito todo mundo. Eu combato o ativismo, eu luto no campo das ideias, eu brigo para que minhas ideias e os meus posicionamentos eles sejam ouvidos e sejam atendidos e que as pessoas compreendam, mas eu não posso obrigar as pessoas a serem do jeito que eu quero que sejam. A Bíblia diz, vamos lá, Deus não é dono de tudo? Sim. Não é isso? Deus não pode tudo? Mas a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Ou seja, nós não iremos mudar o comportamento das pessoas através da política. Primeiro, a fé. É o que eu acredito. Ou seja, então se não for com a plena vontade de Deus, e as pessoas entenderem isso, porque Deus abre a porta, bate na porta, Deus não obriga ninguém a ser do jeito que Ele quer. Deus poderia pegar, fazer a gente tudo um soldadinho de chumbo. Ser todo mundo por igual. Mas Deus não faz isso, gente. Deus dá o livre-arbítrio para o homem escolher o que quer ser. E porque eu... lá e vota no PT, né? Pronto, o cara quer votar no PT, vai votar no PT. Deus podia exterminar todo mundo, mas ele não extermina. Porque nós devemos construir uma sociedade no campo de ideias.
A gente vai voltar lá para trás, né? A gente vai ficar se matando um outro, certo? A gente vai ficar agora, tem que... Você vê que nos Estados Unidos, ali houve a invasão do Capricórnio, né? Morreu gente, teve que morrer gente. Eu acho que isso não é necessário aqui, certo? Não acredito que Bolsonaro perde a eleição. Acredito fielmente que Bolsonaro vai ganhar a eleição, certo? Mas estou falando isso para os dois lados, para a esquerda e para a direita. Seja qual for o resultado das urnas, tem que se aceitar. Tu viu que tá tendo uma pressão muito grande nas eleições do Brasil, né? Até os Estados Unidos falou que vai estar monitorando nossas... Eles não monitoram nem as dele, mas as nossas eles querem. Agora a gente sabe que o Exército também está fazendo um trabalho, né, com o Serviço de Inteligência. Ó, eu vou te falar uma coisa. Bolsonaro Bolsonaro foi deputado 20 anos, não foi? Sim. Toda a eleição do Bolsonaro foi na urna eletrônica, ele ganhou. Isso. Bolsonaro é presidente da República, não é isso? Isso. E ganhou como? Nas urnas eletrônicas. Sim. Então, gente, tem que acreditar. Agora tem que convencer. Ele tem mais vitória na urna do que derrota. É verdade. Eu não posso falar das urnas eletrônicas, porque eu tenho 2 eleições ganhando nas urnas eletrônicas. E 2 perdendo. 2 perdendo. Mas aí, ninguém só ganha e ninguém só perde. Se a gente criar na cabeça da gente que as urnas não prestam, a gente vai endoidar. Sim. Certo? Vai ser paranoia. Aí vai ficar com paranoia, não vai querer nem votar, ou vai querer matar um outro. E isso não vale a pena. Então é aceitar, deixar que as instituições, os órgãos de fiscalização, nós não podemos abandonar as nossas instituições, não podemos abandonar. Nós devemos, e aí quando eu digo para você, Gabriel, para os jovens que estão me escutando aqui, me assistindo, vocês jovens, nova geração, não podem abandonar a política, não podem abandonar o campo jurídico, não podem abandonar as instituições, porque tem muita gente, eu não gosto de política, eu não gosto de política, eu não gosto de política, e entrega a política para quem gosta, e é malandro, e é bandido, e é tudo que não presta. Ou os jovens começam a compreender isso e entram na política, eu digo isso para minha filha, viu? Ou entram na política para mudar a política, para mudar o país no campo democrático, ou a gente vai ficar nessa onda a vida toda, só de reclamar, só de reclamar, só de reclamar, e as instituições nas mãos daqueles que de fato vão roubar o país, vão acabar com a nação e vão implantar suas ideias. Aquele teu projeto de ter uma matéria de Constituição, de ter uma matéria... Tu vai tentar reimplementar ele agora? Vou tentar, vamos esperar que esse governo mude, porque esse campo mesmo esse campo ideológico é muito sério, sabe? Sim. Porque eu falei de ideologia de gênero, falei de linguagem neutra. Recentemente agora, o governo do estado de Pernambuco tentou implantar o famoso banheiro unissex. Um absurdo. Me ajuda. O cabo é homossexual, mas finge que é. Não é, finge que é. Aí chega dando um jeitão. Aí, não, mas eu vou usar o banheiro feminino. Aí vai estuprar uma menina lá dentro. Né? Qual é a moça, qual é a adolescente que vai querer usar o banheiro quando olhar para o lado tem um macho do lado? Sim. Né? Ou seja, então, isso que é que a gente tem que combater. E a gente tem, além da questão ideológica, a gente tem uma defesa plausível, que é a questão da segurança. Como é que uma menina vai estar com um macho do lado, independente da atividade sexual dele, porque ele resolveu dizer que agora quer usar um banheiro feminino? Então, gente, isso é loucura. Isso é loucura. Isso passa de todos os limites. Né? Então, eu fui do que mais combati isso na Assembleia, fui para cima, né? Disse que ia registrar várias denúncias na polícia, certo? Porque isso ia virar caso de polícia, certo? E, graças a Deus, após essa luta nossa lá com a bancada evangélica, né, com a bancada cristã, fazendo os outros deputados também compreenderem que isso passa do limite, foi barrado. Que bom, né? Foi barrado. Questão do aborto, né? Eu fui muito criticado quando aquela menina que veio do Piauí para ser com a criança com 6 meses de gestação. Todos os médicos do Piauí disseram que não faziam o procedimento do aborto, porque o procedimento do aborto era mais arriscado fazer o aborto do que esperar um mês e tirar a criança de uma cesariana.
Então foi mais arriscado para a menina fazer o aborto do que não fazer o aborto. Então, por que ela não esperou para fazer cesariana? Escuta só. E aí no Piauí, os médicos lá disseram que não faziam. Tentaram no Rio de Janeiro, estado vizinho ali do Piauí. Do Piauí não, desculpa, do Espírito Santo. Os médicos do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, disseram que não faziam aborto. Tentaram em São Paulo, 3 estados, gente. E disseram que não faziam aborto. Mas aí há um grupo ativista, certo? Que tenta implantar o que foi implantado na França hoje, que é a autorização do aborto até 9 meses. A nossa legislação, ela prevê que no caso de estupro, seja autorizado o aborto até 3 meses. A menina tinha quantos meses? 6. Ou seja, isso foi feito para dar jurisprudência. Para que amanhã uma mulher disse, mas já foi autorizado pela justiça alguém de 6 meses fazer o aborto. E como é que é esse aborto? 6 meses a criança toda gerada, a mulher deita na cama, abre as pernas, joga uma seringa na criança, a criança morre no ventre da mãe, depois picota, corta e tira do ventre. Então, gente, eu não estou discutindo aqui o aborto, eu estou discutindo aqui o estupro. O estuprador é um miserável. Eu defendo a castração química, mas ele ficou vivo. A mãe é vítima. Vítima, uma criança que foi estuprada, mas ficou viva. A criança não cometeu crime algum. 0, uma vida. Por que teve que morrer? Você já tinha milhares de pessoas no Brasil querendo adotar a criança, se a criança nascesse, né? Ou seja, então, eu defendo que haja uma política pública que ajude a mãe, que ajude a vítima do estupro, que haja um acompanhamento psicológico, que haja um acompanhamento social, que o Estado forneça, né, todo o mecanismo necessário, psicológico e social, para que essa mulher, para que essa criança, para que essa pessoa que foi estuprada, a dor dela seja menor, mas que também haja a proteção do ventre. Para cada aborto existe uma família que quer adotar, né? Exatamente. E aí você tem a lei do nascituro no país, por exemplo, né, que dá direito à gestação. Um ser humano, quando ele é gerado, a mãe não é dono dele, não. Ele tem seus direitos também. A partir da gestação, a criança, o feto sendo gerado, tem direito. E a Constituição dá o direito ao feto. Inclusive, né, direito do modo geral, como um ser humano normal, como um cidadão normal. Então, os direitos universais do ser humano da ONU se aplicam ao feto que está em desenvolvimento. E o direito à vida? E o direito à vida? Então, vem, gente, a gente tem que discutir cada coisa no seu lugar. O problema é que a Rede Globo quase que me mata. Foi. Eles me colocaram no Fantástico, dizendo que eu estava querendo invadir. Aí sim, aí que foi que eles fizeram? Alugaram um jatinho, porque tem um médico aqui em Pernambuco que é conhecido como o abortista do Brasil. Ele já fez vários abortos no CISAM, hospital público. Pagaram um jatinho, que ninguém sabe quem pagou esse jatinho. Vê que investimento para matar uma criança. Pagaram um jatinho, trouxeram a criança de jatinho. O juiz deu o direito e esse médico disse, pode vir para Pernambuco que eu faço. Porque nenhum estado brasileiro queria fazer. Por que teve que vir para aqui, gente? A menina era do Espírito Santo. Será que não tem médico lá? Por causa de um mês. Se esperasse um mês já podia fazer a cesariana. Podia fazer a cesariana. E aí a gente foi para a porta do hospital tentar impedir. Ao mesmo tempo, minha equipe jurídica foi tentar uma liminar para derrubar a decisão da autorização do aborto. Mas a criança entrou por trás, escondido, botaram lá na mesa de cirurgia e mataram a criança de 6 meses. Isso é um grupo ativista, abortista, ligado ao movimento feminista, certo? Que tenta avançar no debate do aborto. Que, na verdade, o que eles querem não é só autorizar o aborto para mulheres estupradas. É autorizar o aborto de um modo geral. Sim. Então, eles querem avançar nisso. E isso, gente, se a gente não combater, vai chegar uma hora que a gente vai perder a batalha. E aí quem defende a vida desde a sua gestação não pode deixar de dar o seu grito. Eu fui criticado até por alguns evangélicos, porque não compreenderam, não deixaram nem eu falar.
Não deixaram eu fazer esse discurso, não deixaram eu me defender, não deixaram eu dizer porque eu estava ali. Né? Minha filha, por exemplo, Giovana, teve que tirar o Instagram dela por um tempo, porque eram milhares de pessoas entrando, certo? Minha família foi detonada, porque eu estava defendendo a vida. O pessoal chega da reunião no domingo e vai assistir Fantástico. Porque só via a criança que foi estuprada. E eu volto a dizer, chegaram a dizer que eu estava chamando a criança de assassina. Como é que eu estava chamando a criança de assassina se a criança era vítima? Era uma criança estuprada. Eu lembro quando passou isso no jornal. Eu não lembro exatamente de falar sobre você, mas eu lembro falar, que teve uma... Mas como é que eu posso chamar a criança de assassina? O médico eu chamei. Inclusive, eu processei ele. Porque ele foi assassino. Ele matou a criança de 6 meses. E bateu onde esse processo? Aí quando bate, infelizmente, nos nossos tribunais, né? Eu não vou discutir aqui a questão jurídica. Não fale não, para não derrubar o vídeo mais tarde. Mas enfim, então é isso. Então o direito à vida. Eu tenho me levantado na Assembleia Legislativa, certo? Pela vida. A vida é muito bom viver. E todo mundo tem direito de viver. A partir da gestação. A partir do ventre. Porque esses grupos ativistas não acreditam na vida do ser humano. Eles acham que a gente é uns animais irracionais, eles acham que a gente não tem princípios, eles não acreditam em Deus, eles não acreditam nos nossos ideais, eles não acreditam na Bíblia, eles não acreditam em nada. Eles acham que vêm para essa terra aqui, que são apenas uma célula e que passa e que acaba e que morre e depois não dá nada. Nós acreditamos em outra coisa. Nós acreditamos no princípio da vida, nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na Bíblia, nós acreditamos no Éden, nós acreditamos em Adão e Eva. Então a gente tem que defender isso, gente. E isso é só do campo religioso? Não, isso não é só campo religioso, não. Porque não dá para dividir religião com vida secular, não. Ou é uma coisa ou é outra, porque Deus é do secular e é do religioso. Né? Então a política, ela deveria apenas discutir os investimentos, a política devia discutir a questão da infraestrutura do país, da nação, do município, mas hoje a política ela está servindo para construir ideais e deturpar os ideais que nós aprendemos com os nossos pais e os nossos bisavós. O nosso país foi catequizado pelos padres jesuítas, a nossa cultura é uma cultura cristã. Mas esses grupos ativistas, eles estão usando a política para fazer leis, para barrar as nossas ideias. E é por isso que é tão importante a gente ter representatividade também nesse campo, para combater essas ideias. Porque enquanto você está discutindo as ideias no campo filosófico, no campo ideológico, mas agora eles querem fazer leis. Há vários projetos de lei na Câmara Federal para tirar da Bíblia a parte que diz que o homossexualismo é pecado. Vários. Eles querem rasgar da Bíblia. E aí, gente, pecado. Por que o cara está achando... A Bíblia é milenar. O cara quer viver no pecado, ele tem o direito de viver. Ninguém quer deixar... O cara quer ser homossexual. Eu já acabei de dizer aqui, tem que ser amado, respeitado. Agora a igreja vai deixar de dizer que é pecado porque... eu não gosto não que diga que é pecado, não. Que país é esse? Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que não se respeita a religião. Se a religião, ao longo dos anos, foi que ajudou a construir a sociedade. O primeiro Código Penal que a gente conhece no mundo está na Bíblia. São os 10 mandamentos. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. A Constituição americana tem base na Bíblia. A Constituição brasileira começa dando glória a Deus. Ou seja... Então, não adianta. A Bíblia foi quem ajudou a construir a sociedade ao longo dos anos. Então, a Bíblia, desde a Europa, Portugal, o Brasil, né? Se a igreja cometeu alguns erros, cometeu. Quem não comete erro na vida? É administrada por homens. Por homens. Mas essa construção social que nós vivemos hoje, foi a Bíblia que ajudou a construir. E a gente vai rasgar a Bíblia agora? Não pode. Vamos embora, né? Muito obrigado por ter vindo até aqui. Eu espero que essa entrevista te ajude a alcançar o teu objetivo. Muito obrigado por ter participado. Gente, esse foi o Joel, cabo da reserva da PM. Foi praticamente entrevistar o próprio presidente aqui. As pautas são as mesmas. E eu estou muito feliz de ter recebido ele aqui hoje. O episódio sai hoje, deixa eu ver que deu hoje. Dia 29 de setembro.
Estamos Vou me assistir lá, viu? Vai compartilhar, né? Tem que compartilhar para o pessoal assistir. Estamos a alguns dias das eleições, a gente não sabe como é que vai ser daqui pra frente. Eu espero que esse não seja o último episódio que a gente vai gravar, porque a gente não sabe como é que vai ser as coisas depois das eleições, né? A gente espera que o bem vença o mal, né? E que o país compreenda o que é que nós queremos. Nós não queremos agredir ninguém. Nós só queremos uma sociedade melhor. Que bom. Juntos somos fortes. Valeu, João. Muito obrigado por vir até aqui.